Depois de derrubar tudo aí, tá tranquilo, né, Luquiba? Podemos começar agora. Cara, não vou nem falar, porque senão vai dar ruim. Vambora aí. Ai, beleza. Essas confusões energéticas acontecem em todo lugar, é isso aí. Vamos no mudo, vamos começar. 3, 2, 1. Fala, seus batatinha frita, tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, o podcast que não precisava de uma série sul-coreana para saber que as pessoas fazem coisas horríveis por dinheiro, até subverter uma brincadeira de criança. Mas pelo menos aprendemos a conversão de wons para reais. Enfim, toca e crê. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, seguindo naquele dueto gostoso. Bom dia, Luquiba. Tudo bem? Como vai? Bom dia, Clê, que mais nos escuta. Cara, eu tô mais puto do que eu tava semana passada, porque se semana passada eu tava puto com algum babaca ali que tava com o alarme estourando na rua, agora derrubaram aqui a luz aqui de casa. Mas não vou entrar em detalhes para não ter outros problemas. Só fico por aí. E antes de a gente falar sobre hockey, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto Facebook, Instagram quanto Twitter. Tailgate Zone no Facebook e no Instagram. No Twitter tem um underline BR, ficaria Tailgate Zone underline BR. Também procura a gente no YouTube, né? A gente tem o nosso canal lá, Tailgate Zone, que a gente tem o nosso Sports, que a gente faz lives de segundas e quartas, que é bem interessante. Também tem os nossos podcasts, além desse Zonecast, a gente tem o nosso Agência Dynasty, que a gente dá dicas sobre futebol, fantasy, e também o nosso Tailgate Spread, que é para quem gosta de apostar, a gente dá umas dicas para ganhar uns trocados. Muito bom. Vale ressaltar também que o Tailgate Spread tá virando mais um podcast de cultura pop do que propriamente de apostas, porque eu e o Eric a gente fala de tudo no começo, até de fast food. Então compareçam lá no episódio 30 para ouvir a gente falando sobre fast food, olha que beleza. Mas é isso, Luquiba. Estamos só nós novamente aqui nesse dueto gostoso, relembrando o que a gente já fez falando de World Series lá no episódio 11, se eu não me engano, do nosso podcast do Zonecast. E é isso aí, vamos continuar fazendo um belo trabalho. E hoje com a NHL, que eu estou absolutamente seguro para fazer esse episódio, porque não existe ninguém mais capacitado do que o Luquiba para falar de NHL nesse país. É isso. Se a gente fala que o Henriqueta puxa muito meu saco, já deu uma bela puxada no seu saco aí também, Luquiba. É isso aí. É isso que eu ia falar, me senti um popstar agora, hein? Mas é aqueles popstars do bem, né? Não é que nem o Henriqueta que acende a luzinha, apaga, é tipo um vagalume, né? Pisca-pisca, sei lá. Enfim, Paulinha, chama a vinheta. Luquiba, então já dei spoiler, é NHL hoje, vamos falar, continuar nossa série, né, basicamente, o último episódio da série dos busts, dos maiores busts das ligas americanas, e hoje, os maiores busts da NHL. E aí nós temos que fazer algumas considerações, obviamente, e vale ressaltar que assim como a gente comentou na semana passada, que o da MLB é complicado analisar um bust, na NHL também existe isso. Dificilmente nós veremos um cara que é draftado num ano e já começa a jogar nesse mesmo ano. É muito raro isso, e normalmente quando acontece é só uma escolha de primeira rodada e ela começa a jogar no final da temporada, né, Luquiba? É, quando a gente fala de, né, sistemas de draft, a gente sabe que NFL, eu acho que é o mais pronto, né, que a gente tem de jogadores. NBA também, né, apesar de são poucos que já viram titular, né, normalmente eles têm restrições de minutos, tal. Mas MLB, a gente você falou semana passada, demora anos para você chegar. NHL ele é um pouco mais rápido que MLB, mas ainda não tão rápido quanto NBA ou NFL. NHL normalmente é novo, né, o jogador fica muito cru, então ele pelo menos fica um ano e meio, até 2 anos nas ligas menores, até de fato conseguir contribuir. São poucas exceções de jogadores que já contribuem, né, como você disse,
E aí, quando a gente vai fazer um ranking, né, de busts, a gente tem algumas considerações. Na NHL, a gente está levando em conta, primeiro, jogadores que foram jogadores de linha, né, skatistas, que a gente fala que são atacantes ou defensores, que foram selecionados nas 10 primeiras escolhas do draft. Ou se for um goleiro, que foi até a 15ª escolha, que também não é tão comum. E aí o que a gente considera como bust? Aquele cara que não chegou a ser um goleiro titular por muito tempo, ou que ele não foi um atacante do top 6, né, das 2 primeiras linhas, ou que ele não foi um defensor das 2 primeiras linhas. Então isso a gente entende que é um bust. Talvez possa aparecer algum jogador que em algum momento da carreira chegou a ser um top 6 ou um titular, mas que se você é escolha de primeira rodada e uma das 10 ou 15 primeiras escolhas, é um pouco mais do que isso que a gente espera de você. A expectativa é alta, então tem que ser, no mínimo, ter uma carreira sólida, no mínimo, né, para não falar outra coisa. Então essa que é o nosso parâmetro aí para falar de busts hoje. E aí, como a gente já chegou, né, no último episódio, antes a gente entrar realmente nos busts, eu queria só que a gente comentasse algumas coisas, porque a gente repara, conforme vai passando as ligas, que sempre tem um time que se destaca em fazer drafts ruins. Por exemplo, a gente falou de NFL, a gente viu como os Raiders costumam fazer um draft muito ruim. A gente falou de NBA, a gente viu drafts ruins do Wizards, a gente viu drafts péssimos dos Clippers. Aí a gente passou para MLB, a gente viu que os Astros também erraram um pouco e que ficou meio dividido também talvez essa bola com os Mets. E agora a gente chega na NHL, a gente tem um time que drafta muito mal? Temos, né, Luquiba? Vamos falar mais pra frente? Na realidade, a gente tem 2 times, caras. É porque, assim, na NHL, se todo ano você está sendo a primeira ou até a 5ª escolha, é porque alguma coisa de errado você está fazendo. Porque a ordem sempre, né, o pior time é a primeira escolha. Então, se você todo ano constantemente está draftando só top 5, quer dizer que você todo ano é um dos 5 piores times da liga. E você escolhe e não produz, então tem 2 times aí que vale a pena o destaque. Mas quando a gente começar a comentar os nomes, a gente vai falar quais são esses times. Muito bom. Então agora, Paulinha, solta a vinheta, vamos começar essa bagaça. Let it begin! Let it begin! Let it begin! Luquiba, primeiro nome da minha lista é antigo, 1983, foi a primeira escolha geral daquele draft. Brian Lawton, do Minnesota North Stars, atual Dallas Stars. O time foi para Dallas em 93, só para deixar aqui todo mundo na mesma página. Bom, esse cara jogou 5 temporadas pelo Minnesota e encerrou a carreira. Encerrou a carreira com 483 jogos e 266 pontos. Esse cara aqui já merece estar nessa lista só porque ele foi escolhido na frente de outros 3 Hall of Famers. Então estou falando de Pat LaFontaine, estou falando de Ken Neely e estou falando de Steve Yzerman, que esse sim era o grande nome e foi o grande nome desse draft. Triste, né? Triste, bem triste. Não que o Lawton teve uma carreira que foi um fiasco. Tudo bem, 5 temporadas, né? Não é longínqua, mas pelo menos fez alguma coisa, né? O problema é o que você falou, cara. Ele foi o número 1 de um draft que foi bem recheado, né? Você ter 3 Hall of Fames no mesmo draft não é tão comum assim, né? E aí você tem o LaFontaine e o Yzerman, que os dois são da mesma posição do Lawton. Então aí que entra o bust, né, que a gente fala. Porque o Neely, ele era ala, né, ele não era centro. Então até a gente pode até passar um pouco de pano para ele. Mas o LaFontaine e o Yzerman não, cara. Você tinha possibilidade de draftar esses dois e você não draftou. E ainda tinha outros jogadores que foram All-Stars, né? A gente está falando do Russ Contronal, a gente está falando do Dave Gagner, que também eram das mesmas posições, né? Então é meio complicado você ter a primeira escolha e você ser um fiasco total por conta disso. É triste. Exatamente. Se você pegar aquele draft só a primeira rodada, né? Não vou também ficar
falando muito além disso. O Lawton, como eu disse, teve 483 jogos na carreira. Outras escolhas que tiveram menos que isso. O Normand Lacombe, que foi escolha de Buffalo na 10. O Alfie Turcotte, que foi escolha de Montreal na 17. O Bruce Cassidy, que foi escolha de Chicago na 18. O David Jensen, que foi escolha do Hartford Whalers na 20. E o Nevin Marquardt, que foi escolha do Boston na 21. Então, assim, o resto, todo mundo teve alguma carreira bem relativamente longeva ou que jogou mais já que o Brian Lawton. Então, lamentável isso. E eu só queria deixar aqui o ponto, né, que talvez essa escolha tenha sido determinante para a história de 3 cidades aí, pelo menos no hockey, né? Porque o North Stars sai de Minnesota para ir para Dallas e também talvez Detroit não tivesse o mínimo sucesso também se não tivesse Steve Yzerman, né? Então, mexeria com 3 cidades aí, Luke, bem interessante isso. É bem interessante, cara, e reforça, né, que às vezes você consegue corrigir um draft errado. Você citou, né, a escolha do Boston, do Nevin Marquardt, que foi um fiasco, mas o Cam Neely, que foi um Hall of Famer, que não foi escolha do Boston, acabou jogando em Boston, então meio que passou um pouco de pano, né, nessa escolha. E o curioso é que você falou de um cara que foi um jogador medíocre e que hoje é um técnico muito competente, que é o Bruce Cassidy, que é o atual treinador do Boston, né? Então é bem curioso, cara, essa classe, você ter o atual, o Cam Neely, ele, se eu não me engano, ou é o presidente, ou ele é algum cargo alto do Boston, e o Bruce Cassidy, que jogou, que é o atual treinador, né? Os dois foram no mesmo draft, os dois hoje estão na mesma franquia e não foram draftados pela mesma franquia. E a escolha dessa franquia foi um fiasco. Então é bem curioso isso. Por isso que eu gosto de falar de draft, Luquiba, por isso que eu gosto de falar de busts ou de reaches, porque a gente vai falar de coisas bacanas, histórias e essas coincidências que aparecem. Mas enfim, seguindo na nossa lista, nós temos aqui Daniel Dorr, que foi a 5ª escolha geral do draft de 1988 do Quebec Nordics, que hoje é o Colorado Avalanches. Avalanches não, o Colorado Avalanche, que foi para Colorado em 1985. Esse cara jogou só 17 jogos na NHL, Luquiba, e eu acho que isso já deixa ele bastão. Esse caso é que não foi bust, né? O Cassidy, mas esse caso é um caso similar. É aquele tipo de cara que não tem talento para ser jogador, mas tem talento para trabalhar atrás, né? Seja como técnico, como GM, no caso do Dor como olheiro, ele foi um olheiro competente, né? Depois de se aposentar. Só que como jogador foi um fiasco. E o que deixa mais triste, né, para a franquia de Quebec na época é que depois dele a gente teve um Hall of Famer e dois All-Stars, né? O Quebec poderia ter selecionado o Roenick, que saiu na 8ª posição, o Bryn Darmor, que saiu na 9ª, ou o Timo Selene, que saiu na 10ª. Então, assim, são 3 jogadores fantásticos que você poderia ter escolhido e você pegou um cara que não jogou nem 20 partidas na NHL. Então, é um erro gigante. Na NHL acontece bastante disso, né, de jogadores que têm um potencial grande, que, né, na época que eles estão no college ou em algum outro clube não profissional, e aí chega no draft com uma expectativa e é um fiasco. Isso é bem comum e o caso do Dor foi mais um desses. Mas pelo menos ele conseguiu salvar a carreira dele, né, sendo um olheiro competente, pelo menos isso. E o que eu gosto do que você comentou, que foram quatro jogadores pra frente dele, né? Escolhidos depois dele, que marcaram a época, pelo menos, ou marcaram a história da NHL de alguma forma. Se você pegar a média desses 4 jogadores, em média, eles jogaram 1.300 jogos, e em média, eles fizeram 1.100 pontos cada um. Então, assim, cara, é bizarro o que o Nordics ou o Avalanche deixou passar nesse draft, né? Sim, quando a gente tenta fazer essa listagem, esses comparativos, a gente tenta comparar com jogadores que saíram na primeira rodada, né? Porque normalmente esses caras eram os caras cotados para a estrela. Não vou pegar dessa lista que a gente teve o Mark Hack, que saiu na 4ª rodada, ou o Rob Blake também, que saiu na 4ª rodada, que aí já são exceções, né? São aqueles caras que não tinham tanto potencial, expectativa e que o cara virou um Hall of Famer. Aí foi mais
um steal do que um bust, né? Então não dá para levar. Agora, esses casos do Ornick, do Brindarmor ou do Selene, aí são casos que eram nomes que estavam cotados e você, né, escolheu o Dor ao invés deles, e aí o erro é teu. Então esses vale a pena a gente mencionar. E eu também queria só destacar aí um jogador que você falou, Luquiba, porque eu tenho que fazer meu comentário clubista em todos os podcasts, né? Então, o Selene, que acabou sendo campeão, pelo menos pelos Ducks, mas pelos Ducks já sem Disney. Ele jogou nos Ducks com Disney e depois voltou também para os Ducks sem Disney para ser campeão lá em 2007. E comentários desse cara, que era um baita jogador, foi um baita jogador. Ele tem 4 medalhas de Jogos Olímpicos de Inverno, uma de prata, Turim 2006, e 3 de bronzes, Nagano 98, Vancouver 2010 e Sochi 2014. E ele também tem 2 medalhas de Campeonato Mundial de Hóquei. Então, prata na Noruega em 99 e bronze no Canadá 2008. Mas enfim, vamos para o terceiro nome dessa lista, que é o Scott Sissons, que foi a 6ª escolha geral do draft de 1990. E aqui a gente já começa a falar de um cara que drafta muito mal, porque ele foi uma escolha do Islanders. Deixou passar a gente também, né, aqui, né, Luquiba? Deixou passar, cara. O Seasons foi um fiasco total. Quando a gente disse das franquias que, né, não sabiam draftar ou draftaram mal, o Islanders é uma delas. Depois que teve basicamente a dinastia, eles ficaram décadas aí sem saber draftar. Quem olha hoje o time do Islanders cheio de garotada, fala, tá vendo, os caras são bons. Não foi sempre assim, passaram pelo menos 2 décadas aí apanhando muito até conseguir acertar a mão. E passou muito nome interessante, né? O Seasons jogou 2 partidas só na NHL para ver o tamanho do bust que foi, um cara da escolha número 6. Tudo bem que ele estava bem cotado, né? Ele na lista ele era um top 10, né? Então não foi um reach, né? Que o Islanders deu, escolheu o cara errado. Teve azar também, né? Porque uma escolha antes dele foi o Jagr, que talvez é o melhor nome dessa lista, pelo menos que eu acho, em jogadores de posição similar, tá? Antes que alguém fale que teve o Brodeur, né? Que saiu nesse mesmo ano, ou que teve o Zubov, mas era defensor. Eu tô falando de atacantes. O Islanders poderia ter draftado perfeitamente bem o Tkachuk, que saiu na 19ª, poderia ter draftado o Doug Weight, que saiu na 2ª rodada, o Jeff Sanderson, que saiu na 2ª rodada também, mas pegou um center que foi, acho que, o pior nome dessa primeira rodada aí, foi um fiasco total, e mais uma para a lista do Islanders aí de busts. Não tem nem muito o que falar, mas sabe o que deixa essa escolha mais engraçada? É que ela na escolha anterior a essa, quem sai é o Jagr. Nossa, que tristeza pros Highlanders. Foi o que eu falei, cara. Eles tiveram um azar, né, de ver o Jagr sair uma posição antes. O Jagr era considerado um top prospect. Talvez, não sei se estivesse livre o Islanders pegaria, porque nessa época os europeus não eram tão bem vistos, né, quanto os americanos e canadenses. Então, talvez o Jagr poderia cair. Bom, acho que foi um gol de placa do Penguins, né? E mais um insucesso aí do Islanders que errou bastante, como a gente vai ver ainda. Veremos. Mas seguindo aqui a nossa lista, vem agora o Alexander Daigly. Ele foi a primeira escolha geral no draft de 1993 do Ottawa Senators. O engraçado aqui dessa escolha é que ela vai acabar fazendo, de certa forma, uma ponte pro que a gente vai falar no final. Mas, enfim, o que eu vou dizer aqui, Luquiba, ele era uma escolha de consenso de todos, que seria a pick número 1. Então, todos os analistas erraram. Aí, quando todos os analistas erram, eu gosto mais ainda, porque aí é o bastão bonito. E depois dele, saiu pro Hartford Whalers o Chris Pronger, e pros Ducks saiu o Paul Kariya. E o mais legal desse caso, complementando tudo que você falou, foi uma frase do Alexander Daigl no dia que ele falou: ainda bem que eu fui a escolha número 1, porque ninguém se lembra da escolha número 2. E como você disse, o Chris Pronger foi a escolha número 2, que é um Hall of Famer,
E o Paul Carrier, que foi a escolha número 4, também é um Hall of Famer. Então, assim, não que a carreira dele tivesse sido ruim. Ele até foi um jogador razoável. Mas se você ser o número 1 numa classe que tem 2 Hall of Famers e tantos outros bons jogadores na mesma posição que ele, né? Porque a gente tem o Kozlov, que saiu na 6, a gente tem o Arnold, que saiu na 7, a gente tem o Jason Ellison, que saiu na 17, o Sako Koivu na 21, tem tantos outros nomes. Então, assim, foi uma classe muito boa. E o número 1, que era um consenso, foi um fiasco comparado com esses outros números. E aí reforça ainda a frase dele dizendo: ninguém vai lembrar. Quer dizer, ninguém lembrou dele, que foi o número 1, né? Acho que foi o draft bizarro para ele e pro Senators, né? Que errou feio nessa aí. O Daigle teve 327 pontos em 616 jogos. É uma carreira bem ruinzinha. E o que eu falei que faz uma ponte, mas a gente vai trazer sobre essa pessoa mais pra frente, é que quando eu fiz as pesquisas sobre o Daigle, uma das matérias era de 2012. E ela falava simplesmente assim: imagine o consenso em potencial deste ano, Neil Yakupov, sendo superado em sua carreira por Alex Galchenyuk, Ryan Murray e Matt Dumba. Isso mostra o quão ruim Daigle era. Ou seja, os analistas gostam de errar e compararam muito bem um bust a um bust. Maravilhoso, Luquiba. Eles foram coerentes, né? Eles erraram num e erraram na outra. Muito bom, Mas o realmente. engraçado é que eles compararam, né? O Yakupov eles comparavam ao Daigle, né, que você falou, mas o Daigle eles compararam ao Yzerman, né? Então isso que é o mais engraçado de tudo, né? Então o erro ali foi um fiasco total, é uma consequência de erros aí. Maravilhoso. E, bom, seguindo nossa lista aqui, Pavel Brandley, Brandl, foi a quarta escolha geral do draft de 99 do New York Rangers. Aí a gente vê aqui, novamente, um time de Nova York fazendo besteira para draftar. Não é à toa que o sucesso mais recente de Nova York é os Giants ganhando dos Patriots mesmo, viu? Que lamentável. Mas enfim, esse cara aqui é decepcionante para uma quarta escolha num draft, né, Luquiba? Coloca um peso maior, cara, nisso tudo, é que o Rangers subiu para pegar ele, né? Isso que é o pior de tudo, porque assim, não era escolha do Rangers, o Rangers mandou o Niklas Sundram, que era um jogador draftado por eles e que estava tendo um retorno ok, mandou o Dan Cloutier, que era um goleiro draftado também por Nova York, também estava dando um retorno ok, mandou esses dois, mais uma escolha futura de primeira e terceira rodada para pegar o Brandley. E na visão deles, o Brandley era o melhor jogador do draft, né? Então, assim, eles falaram: tivemos sorte de ter esse jogador disponível na 4, sendo que na 2 e na 3 saíram os irmãos Sedin, só para ter um contexto. Então, já achavam que o Brandley era melhor que os irmãos Sedins. E ainda a gente teve outros nomes interessantes, né, nesse ano. Na primeira rodada, se você vai colocar na posição aí do Brandley, eu acho que não tem um jogador que joga na direita, mas tem tantos atacantes bons que saíram esse ano. Eu acho que para mim o maior destaque aí foi o Havlet, que saiu na 26. E aí, cara, foi um fiasco tão grande que ele nem chegou a jogar pelo Rangers, né? O Rangers pagou alto para subir por ele e ele não jogou pela franquia. Ele foi trocado, né, pro Philadelphia Flyers, numa troca que envolveu o Eric Lindros. Então, assim, a sorte de Nova York é que as escolhas que eles mandaram para Tampa também não foram escolhas que vingaram, mas aí também, de repente, se Nova York tivesse com essa escolha, poderia ser diferente, né? Então, foi erro atrás de erro, cara, nesse ano 99 pelo Brandley. Você subir por ele, você pegar um cara que é um fiasco, um cara que jogou nem 80 jogos na carreira dele na NHL, né? E ainda depois você trocar ele. Então, assim, foi uma sucessão de erros da franquia de Nova York aí. O único acerto é que nessa troca que eles fizeram depois, né, eles mandaram para o Flyers, eles conseguiram pelo menos limar um contrato ruim que eles tinham em mão. Então, pelo menos isso foi o único ponto bom de tanto erro aí que Nova York, os Rangers fizeram. E assim, perto dos irmãos Sedin, outros jogadores que chegaram lá pelo menos em 1000 jogos foram só escolhidos na 7ª rodada. O Henrique Zetterberg e o Kadim Vrbata. Eu sou ótimo falando esses nomes maravilhosos.
E só um detalhe que eu também queria falar, Luquiba, é que nesse draft a gente ainda tem mais, talvez 2 caras que são belos busts também, né? Que é o Brian Finley, que só teve 4 jogos na NHL, e fora ele também o Patrick Stefan, que teve 455 jogos e foi uma escolha número 1 e também não foi grande coisa na liga. O Stefan, eu acho que a gente não crava como um bust, porque ele teve uma carreira ok. Não foi uma carreira fantástica, mas não foi tão ruim assim. O problema é que depois dele vieram os irmãos Sedins. Aí que deixa a escolha dele questionável. É que pra te falar, foi uma classe fraca, né? A gente não teve nenhum Hall of Famer na classe. Então, os irmãos Sedins ainda não são Hall of Famers, não sei se serão, mas por isso que deixa, né, esse gostinho de que não foi um bust geral do Stefan, mas o do Brandley não tem como falar, cara. Você pegar na 4 um jogador que nunca jogou pela sua franquia e você pagar para subir por ele, aí é bust total. Realmente. E, bom, seguindo na lista, aí a gente vê um cara que eu acho que eu vou falar o nome dele, você já vai sair dando risada e vai ter uma bela história pra contar pra gente ainda. Mas é o Rick DiPietro, que foi a primeira escolha geral do draft de 2000, também uma escolha do Islanders. E assim, como eu posso dizer? Ele não foi digno dessa primeira escolha. Cara, quando a gente falou do Daigly, teve tantas histórias engraçadas que a gente comentou. Aqui do Di Pietro também. Tem tanta coisa para falar de ruim, né, que o Islanders fez que faz ainda pior essa escolha, né? Primeiro, você colocar um goleiro como escolha número 1 já não é comum, né? Para o goleiro ser o número 1 quer dizer que o cara tem que ser muito bom. Tudo bem que o Di Pietro teve uma temporada fantástica na Universidade de Boston, né? E até por isso Nova York achou que ele fosse tudo isso. Só que assim, 3 anos antes, Nova York Islanders, né, gastou uma escolha de número 4 da primeira rodada, 4 geral, em um goleiro. Então, assim, você já investiu num goleiro. Aí passa 3 anos, você fala, não, pensando melhor, esse cara aqui pode ser melhor do que o nosso goleiro. Então, você drafta e troca esse goleiro. Esse goleiro que vai embora se chama Roberto Luongo, que é um goleiro competente, né, para a liga. Aí você contrata o Pietro com a expectativa de que ele vai ser o melhor cara da sua franquia. Você dá um contrato para ele de 67 milhões, 15 anos. Então, assim, você traz um cara número 1 e dá um contrato de 15 anos pro cara. Então, você está apostando a sua vida nesse cara. E o cara é um fiasco. Ele não conseguiu ficar saudável. Quando ficou saudável, não foi um goleiro brilhante. Ele teve um ano bom, mas longe de ser todo o investimento, né, que fizeram. O próprio Luongo, que foi trocado, teve uma carreira muito mais sólida do que ele. Nesse mesmo draft, tiveram goleiros ótimos na primeira rodada. Não vou nem falar do final, porque fica mais feio ainda. Né? A gente teve o Brett Krank, que foi melhor do que ele, que saiu na primeira rodada. A gente teve o Ilya Bizlailov, que saiu na segunda rodada, né, que também teve uma carreira ok. E esse ano foi o ano simplesmente que foi draftado Henrik Lundqvist. Então, assim, é mais bizarro ainda essa história de Pietro, sabendo todo o histórico que aconteceu, tudo que ele fez, né, e quem, né, o Nova York poderia ter selecionado, porque não era carência de Nova York um goleiro. Eles poderiam muito bem ter ido de jogador de linha, pegado o Danny Hatley, que saiu na segunda posição, o Gaborik, que saiu na terceira, o Scott Hartnell, que saiu na sexta, né? Tantos nomes bons que você poderia ter pego nessa classe, você vai com o Di Pietro, que foi um fiasco. Ele chegou a ser um All-Star, né? Teve uma temporada que, como eu disse, ele teve um ano bom, ele chegou a ser um All-Star, mas, cara, um cara que é o número 1 e que você dá um contrato desse, você espera mais do que uma temporada boa, você espera uma carreira boa. Então, é medíocre. E só para fechar, Cle, eles fizeram um buyout com ele em 2013, né, para tentar se livrar dos últimos 2 anos de contrato dele, né? E nesse buyout estendeu, porque quando você dá o buyout, você paga, né, para o cara abrir mão do contrato dele, só que você não paga todo o valor à vista, você parcela por um tempo e normalmente você dá mais dinheiro do que ele tinha para receber.
Então, digamos que ele tinha mais 5, 6 milhões para receber em 2 anos, ao invés de você pagar 5, 6 milhões em 2 anos, você parcela 10 milhões por mais 10 anos, alguma coisa assim do tipo. Então, o Di Pietro ainda tem para receber do Islanders até a temporada de 2028, 2029. Então, é quase 30 anos aí de erro para a franquia de Nova York, que, como a gente disse, é um fiasco para draftar. Foi um fiasco até pouco tempo atrás. Engraçado que é Nova York também, que tem um Bob Bonilla Day também, com pagando o cara aí até depois de aposentadoria. Maravilhoso. Maravilhoso. Tô adorando as franquias de Nova York também nesses últimos 2 podcasts, viu, Luquiba? E eu acho que pra você resumir tudo, você podia ter começado assim. Então, o Di Pietro foi escolha número 1, jogou 400 e poucos jogos na NHL, no draft que teve o Lundqvist. E aí, pronto, já ficaria bust normalmente. Porque, querendo ou não, o Lundqvist deve ter sido, tipo, o melhor goleiro que a gente viu que a nossa geração viu, talvez. Então, é que eu não quis fazer essa comparação porque o Lundqvist, ele não era um prospecto quente, assim, que todo mundo falava, puta, esse cara é... Ele era um cara de talento, mas assim, ele saiu na escolha de 200, 205, se eu não me engano. Então, assim, não foi um cara que todo mundo tava de olho, né? Então, tinha alguns pontos. Então, acho que foi mais sucesso por draftar ele do que outra coisa. Então, eu acho que ele vai entrar na lista quando a gente fizer a nossa relação dos estilos de draft, ele entra nessa lista. Mas é que o Di Pietro, ele era um prospecto gabaritado, um prospecto que era um consenso de que era um dos melhores da classe, mas não era o melhor da classe, e muito menos para ser o primeira escolha. Então, acho que é por aí, Clay. Acho que o Lundqvist, eu não quis falar muito, mais por conta disso. Eu acho que foi mais um acerto de Nova York do que um erro dos outros times. Bacana. Justo também levantar esse ponto. Beleza. Agora a gente vai pular 12 anos na história do draft da NHL e vai para 2012. E aqui nós temos 2 nomes. E desses 2 nomes, um eu já dei spoiler lá atrás. Nail Yakupov. Yakupov foi a escolha número 1 do Oilers em 2012. E nós também vamos falar do Griffin Reinhart, que foi a 4ª escolha de 2012 para o Islanders. Então, uma escolha questionável do Oilers, muito baseado do que se via do Yakupov na Europa. E é isso. Esperava-se um Sidney Crosby e os caras não tiveram nem um décimo disso. Bom, Clê, 2012 acho que foi um dos anos mais horríveis que eu já acompanhava, né? O draft foi uma das classes mais horríveis que eu me recordo. A escolha do Yakupov, ela foi ruim porque ele era considerado o melhor atacante. Tinha ainda o Forsberg, que era bem ranqueado também, né, para ser uma escolha de primeira rodada, ou até uma escolha número 1, mas o Yakupov ele era meio que o consenso para ser a primeira escolha. Mas para mim, por que é o equívoco do Oilers aí? Porque você tinha draftado no ano anterior Ryan Nugget Hopkins e um ano antes do Nugget Hopkins você tinha draftado o Taylor Hall. Então, assim, foram 3 anos seguidos que o Oilers tiveram a primeira escolha. Aí em 2010 você drafta o Taylor Hall, que é um atacante. No segundo ano você drafta o Nugget Hopkins, que também era um center, né, mas não deixava de ser um atacante. E aí qual que era a carência do time do Oilers para esse ano? Defesa, não era mais um atacante. Ao invés de você ir no Ryan Murray, que era o melhor defensor, né, dessa classe, você foi no Yakupov. Então aí eu acho que o bust para mim do Oilers foi isso. Primeiro, você deixar de pegar um defensor para você pegar mais um atacante sem que você tenha essa necessidade. O Yakupov, ele não foi um jogador medíocre, né? Ele teve uma carreira até que regular. O problema é que para uma escolha número 1, você quer um cara que vai ser um cara sólido, um cara que vai ser, não vou nem falar um All-Star, mas vai ser um cara muito bom para jogar. E ele não foi longe disso, ele teve uma carreira fraca. O próprio Forsberg foi um All-Star, né? E se você vai de atacante, não foi o melhor nome. Não tivemos nomes de encher os olhos nessa classe. Então, para mim, o Yakupov entra na lista de bust pelo fit.
né, não pela carreira. Para mim, o bust dessa classe foi o Reinhardt, que foi a escolha número 4 do Islanders, né, como você mencionou. Novamente, o Islanders aí na lista. Por quê? Porque eles pegaram o Reinhardt antes do Morgan Riley, né, que foi um defensor melhor do que ele, antes do Matt Dumba, que foi um defensor melhor do que ele, e antes do Jacob Trouba, que foi um defensor melhor do que ele. E todos eles eram ranqueados melhores do que o Reinhardt. E ainda tinha o Cody Ceci, que também era ranqueado melhor do que ele, e o Oli Mata, que também era ranqueado melhor do que ele. Então, assim, a gente tinha uma lista de outros defensores ranqueados dele. O Islanders deu um reach aí, né? Quis tentar surpreender com o Reinhardt, e o Reinhardt foi um fiasco, né? Então, para mim, o grande bust aí dessa classe foi o Reinhardt. E a Kupov, ele teve uma carreira ok, não para justificar o número 1, mas para mim o Oilers errou não pelo Yakupov, mas por não ter pego um defensor, que era uma classe com defensores fortes, nenhum Hall of Famer, claro, não é todo ano que aparece um Hall of Famer, mas eram defensores que poderiam contribuir muito mais com a franquia de Edmonton do que o Yakupov contribuiu, né? Porque você já tinha vindo de 2 drafts pegando atacantes na escolha número 1, né? Taylor Hall e o Nugget Hopkins. Então acho que aí para mim foi o erro do Oilers. E o Oilers não tem o que falar, ano após ano errando. Eu fui olhar depois dessa lista também do draft e é muito interessante, né? A gente também tem o Vasilevsky nesse draft, a gente tem o Forsberg, como você também citou ele. É bem interessantezinho esse draft e como a galera escolheu mal pra caramba. Mas o que é engraçado de olhar já esses draft de 2012, a gente tava falando de... A gente chegou a falar de jogadores com 1000 e tantos jogos, né? Aqui a gente ainda vê na casa dos 500, 400, justamente porque são caras que ainda estão jogando, né? E só um ponto pra gente fazer um link com um podcast que a gente jogou lá, que a gente já fez lá pra trás. Esse draft também é de Tom Wilson, Luquiba. Tom Wilson foi draftado também nesse draft na 16ª escolha. Verdade, verdade. É que o Tom Wilson, ele não é um jogador que você considera sério, né? Ele é um jogador que é um fanfarrão. Então, por isso, a gente não comenta. Mas o Vasilevsky, eu não acho que foi erro, porque ele era o melhor goleiro dessa classe e ele foi o primeiro goleiro. Então, aí é questão de fit, né? Quem precisava de goleiro foi atrás de goleiro. O Boston foi atrás do Malcolm Subban, que era o segundo melhor goleiro da lista e foi o segundo melhor goleiro, o segundo goleiro a ser escolhido. Também não foi uma boa escolha, né? Mas quando você pega na escolha de 20, 25, você já não espera que seja um All-Star. Aí já é um pouco de loteria, né? Para mim, como a gente falou no começo, o parâmetro é 10 para atacante e 15 para goleiro. Então, se você sai nessa lista, é que você tem que ser um jogador bom, para não dizer ótimo. Então, abaixo disso aí já é um pouco de mais méritos de quem draftou e desenvolveu do que qualquer outra coisa. É isso, Luquiba. E enfim chegamos no último nome aqui dessa lista, que é o Michael Dal Colle, que foi a quinta escolha geral do draft de 2014. E adivinha de quem? New York Islanders. Que beleza. Olha o Islanders aí, mandando bem, só que não. É difícil a gente falar de busts de mais recente, né? Esse ainda é jogador que ainda tem idade para vingar um jogador, mas já se passaram 8 aninhos aí, então 7 a 8 anos, né? Então a gente já pode considerar ele como um bust. Foi uma classe relativamente forte para atacantes, né? A gente tem ali o Reinhardt na 2, o Draisaitl na 3, o Sam Bennett na 4, né? Tem nomes interessantes. A gente teve o Vrana saindo na 13, o Dylan Larkin na 15, o nosso glorioso Pasternak na 25, mas aí acho que é mais méritos de Boston do que sorte. Mas eram nomes bem cotados, né, a sair. E o caso do Dal Colle, ele não era bem cotado para sair, ele era um jogador de escolha 10 para baixo, na melhor das hipóteses 10. E você pegar ele na 5 foi um reach, outro reach, né, que a franquia de Nova York tentou dar e outra que ela quebrou a cara. Poderia muito bem ter ido atrás do Vrana, que era mais cotado, era ranqueado melhor do que ele, era da mesma posição do que ele, né, se você pensar na posição de ala esquerda. Se você vai
posição de central, aí tem tantos outros nomes na frente, né? O Nylander, entre outros. Então, assim, foi um erro grotesco, mais um erro grotesco da franquia de Nova York, e dificilmente ele vinga como jogador, né? E não tem muito o que falar, cara. É só dar risada, porque quem vê hoje o time de Nova York vê que quantos anos eles erraram com escolhas boas, né? Que eles poderiam ter um time já mais competitivo por mais tempo e demorou para encaixar, acertar a mão aí. E você falou Reinhardt, só pra deixar claro, gente, é o Sam Reinhardt, é o irmão do Grifting, que a gente falou no outro. Esse Reinhardt deu certo, né, Luquiba? Esse pelo menos deu certo. Um dos dois tinha que dar, né? 50% a probabilidade, né? Mas esse draft é engraçadinho. Esse draft foi bem engraçadinho, com o Draisaitl. Você não falou também do Hayden Fleury, mas aí é defensor também. Mas tem o Fleury, que ficou pra jogo aí, tá no Kraken agora, né? Eu tentei seguir na linha de jogadores de posição similar, né? Tem gente boa que saiu também, tem o Arro, né, que saiu também nesse draft, mas eu tentei focar só nos, nos similares. O Akblad, né, que foi o número 1 da escolha também, defensor bom desse draft, mas é que eu acho que se você vai tentar fazer um redraft dessa classe, eu acho que a briga pelo número 1 ela é ferrenha entre o Draisaitl e com o Pasternak. Eu acho que o Draisaitl tem um pouquinho de vantagem, mas são talvez os dois melhores talentos aí de atacantes desse draft, e um saiu na 3, outro saiu na 25, né? Então, para você ver o fiasco aí que foi a escolha do Da Cole. E falando em fiasco, um nome que compara também é o Kevin Fiala. Podia ter sido Kevin Fiala no lugar do Dal Cole, que tava valendo. A verdade é essa. Esses trocadilhos eu deixo com você. Então tá bom. Chegamos ao fim da nossa lista, então, Luquiba. A gente viu aqui, então, que o Islanders é o time realmente que deixa a gente numa situação desconfortável aqui para falar de busts, porque tem muita gente que eles erraram feio. E eu quero só fazer, antes da gente fechar e puxar, porque é uma curiosidade totalmente aleatória, mas é que eu gosto dessas coisas quando eu pesquiso. A gente falou do Yakupov, a Panini e a Upper Deck fazem aqueles cards que coleção de cards é muito famosa nos Estados Unidos, aqui no Brasil nem tanto, mas eles imprimiram muitos cards. E assim, até hoje em dia esses cards, acho que até talvez pelo frisson que foi causado em cima do Yakupov e ele não ter sido o que esperava de uma escolha 1, ainda são caríssimos esses cards. Então, só deixar frisado aqui isso. Você coleciona cards, Luquiba? Antes de eu puxar as dicas, só pra eu saber, curiosidade também de você. Eu tenho uma coleção antiga que não era minha, né? Quando eu era mais jovem, as poucas oportunidades que eu tinha de viajar eu comprava, mas eu comprava a pedido do meu primo, né? Ele colecionava. E aí depois que ambos ficaram grandes, meu primo falou: Olha, como foi você que me deu tudo isso e eu não quero mais continuar, então me presenteou com os cards que eu tinha presenteado ele. Mas eu não tenho uma coleção extensa não, Clay. Não tem, acho que deve ter uns 100 cards aí no máximo. E espalhados entre beisebol, basquete e eu acho que uns 2 de hóquei. Muito bom. E é isso. Antes, Opa. queria só um pitaco só. A gente tem alguns candidatos a possível bust, né, mais recente. Para mim, o que me vem em mente é o Rasmus Dahlin, né, do Sabres, um defensor, que pode ser foi escolha número 1, né, de 2018 e é um candidato do futuro aí a bust. Então, fica de olho aí nele. Adoro essas bolas de cristal. É isso aí, Luquiba. Agora sim, Paulinha, vinhetinha, vamos dar dica. Dicas legais, dicas sensacionais. Luquiba, é o que eu falo, vou repetir. Quando você está aqui, eu te chamo para dar a dica, porque você sempre tem coisas maravilhosas para trazer pra gente. Obrigado, meu querido. Para falar de hóquei, é um pouco mais limitado, né? Quando a gente fala de beisebol, é mais fácil achar filmes, documentários, séries, basquete também, futebol americano. Agora, hóquei já é um pouquinho mais complicado. Acho que já ao longo aqui do Zonecast, eu já queimei todas as minhas dicas. Mas eu tenho outras duas que eu fiquei recentemente, né, descobri
esses dois filmes, documentários, que vale a pena a gente mencionar. O primeiro, ele chama Red Army, ele é de 2014, né? Ele é um filme documentário, digamos assim, que ele fala sobre o quinteto russo, né? O Russian Five, da década de 90, jogadores de hóquei, né? A história deles, do time nacional da União Soviética, que foi aquele time que perdeu, o restante, né, do time que perdeu ali para o Miracle on Ice dos Estados Unidos, nas Olimpíadas de 86, se não me engano. E ele mostra, né, como que era ser treinado pelo Tikhonov, que é um treinador mundialmente conhecido, mas que não era uma pessoa assim, talvez tão fantástica quanto as pessoas imaginavam que poderia ser, né? Todo o trabalho que foi, e depois posterior, né, desses caras chegando na NHL. Então, acho que vale a pena, não sei onde que tá, eu deixo essa parte contigo, mas a primeira dica, acho que vale aí mencionar o filme Red Army. Muito bom. Amazon Prime também, no Kiba, só que tem que alugar. Esse não está disponível no catálogo de forma normal. E tem mais, né, Luquiba? Tem mais um. Tem mais um. Antes, só para fechar, quando eu falei do Russian Five, o Russian Five é o Sergei Fedorov, o Vladimir Konstantinov, o Slava Kozlov, o Slava Fetislov e o Igor Larinov. Então esse é o Russian Five, né, que vale a pena aí falar. A próxima dica também é longe de ser bust, né, porque se já não é fácil de achar filmes e documentários de NHL, muito menos de bust. Mas é o oposto, é um cara que foi fantástico na carreira, é uma história de superação também, né? Teve uma carreira maravilhosa. O filme chama The Rocket, é um filme de 2005 que ele conta a história, né, do Maurice Ficard, que é apelidado The Rocket. Também, cara, vale muito a pena assistir. Eu também não sei onde tem, eu acho que não deve ter de graça, acho que tem que pagar, né, por ele, mas conta a carreira inteira do Rocket, então vale a pena aí. Para quem não conhece, eu acho que a gente já comentou em algum momento sobre ele, em algum outro episódio que eu não vou me recordar, mas eu já puxei esse nome aqui não o filme, o nome dele, então vale a pena. Maravilhoso, é muito bom também. A gente já falou dele até em Hoje na História. O que eu quero levantar desse filme que o Luke falou agora, do The Rocket, é que tem jogadores que passaram pela NHL fazendo papéis de outros jogadores. Então, é bem interessante isso. De cabeça agora, eu vou lembrar do Vincent Lecavalier, que ele fez o Jean Beliveau, e o Mike Rich, que fez o Elmer Latt. Então, assim, que talvez também sejam os nomes um pouquinho mais recentes aí, se for pesquisar de jogador da NHL. Tem outros, mas eu não vou lembrar de todos agora. Então é bem interessante ver um monte de jogador de hóquei encenando. Parabéns aí pro Luquiba por essa dica. E também tem que pagar um dinheirinho pra Amazon Prime pra poder assistir. Para quem não conheceu, né, o Rocket, ele foi o cara que lá em 44 fez 50 gols em 50 jogos, né? Então, ele começou, né, teve um início muito promissor e ele era, né, talvez o goleador mais prolífico da história antes de aparecer um senhor chamado Wayne Gretzky, né? Então, o cara foi um gênio, né? E até hoje ele tem um troféu em sua homenagem, né? Que é o The Maurice Rocket Richard Trophy, que eles dão para o maior goleador, né, da NHL. Então, vale a pena conhecer um pouquinho da história dele, de quem ele foi, o que ele fez. Perfeito, Luquiba. É exatamente isso. How long is this gonna take? Fechadas as dicas, o que eu posso dizer é que foi muito bom estar com você. Foi muito bom conversar com você. E foi maravilhoso a gente continuar metendo o pau em jogador que a gente esperava muito e não produziu. E para encerrar essa série, eu vou ter que destacar aquela frase maravilhosa que a Ana trouxe no primeiro, que a expectativa é a mãe da decepção. Então, parabéns aí por essa frase. Fechamos aqui a série de Busts. Luquiba, muito obrigado. Obrigado, Clay, quem nos escutou até aqui. É sempre gostoso falar né, de esportes, ainda mais de temas polêmicos, né? Porque Bust acaba sendo um pouco polêmico, né? Tem pessoas que podem falar, mas esse jogador eu acho que não foi um bust, talvez você esqueceu de tal jogador, aí fica mais ou menos no critério de cada um. E tem jogadores que
talvez não eram tão assim badalados, então pode não ser considerado um bust, como você disse, é expectativa. Mas eu acho que a gente entregou aí essa série fantástica, começou aí com você, com a Ana, e eu tive o prazer de fazer parte. Esperamos pelas próximas, né? Tem coisa boa aí que a gente tem em mente, não vou dar spoiler, tem que nos acompanhar e vamos ver aí como é que vai ser daqui para frente. Obrigado aí e como para não perder o costume, fora Bolsonaro. É exatamente isso. Então, galera, continuem em casa se assim puderem. Se saírem, máscara, álcool gel, vacinem-se logo. Se já tomou a primeira e ainda não foi tomar a segunda, já tá na hora e não tomou a segunda, volte, tome a segunda. Rapaziada mais nova, tem pouca adesão, vai se vacinar. Só estaremos protegidos quando todos estiverem protegidos. Vamos logo fazer um tailgate, porque esse negócio de ficar só no virtual já tá esgotando. A gente precisa se reencontrar, se abraçar, se ver. Contato pessoal é demais. E é isso. Fora Bolsonaro, e a gente se vê na semana que vem.